Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Tel Aviv, e a gente está de volta com mais um episódio do nosso Café com Pixel, o nosso programa de bate-papo, de conversas com pessoas interessantes, inteligentes e que têm o que dizer sobre o mercado do audiovisual. Hoje, especificamente, a gente não vai falar muito do mercado audiovisual, mas sim de um tema que tem permeado aí o mundo do audiovisual e as nossas últimas entrevistas, como vocês já devem ter reparado. Mas antes da gente falar sobre esse tema, eu vou trazer para o palco o nosso co-apresentador, colega e amigo, Fábio Sesnick. Fábio, obrigado pela presença mais uma vez. Hoje a gente vai falar de um tema um pouquinho diferente, né? Muito bacana, a gente está junto, né? Um tema diferente, mas o tema que está mudando toda a indústria, inclusive a do audiovisual, né? Então o papo é muito pertinente. Eu acho que se alguém não adivinhou, vai adivinhar agora, a partir da introdução da nossa vamos dizer assim, colega de bancada, né? Nesse caso, porque ela vai muito mais falar do que ser perguntada. Então, convido a Dora Kaufmann, que é pesquisadora da PUC de São Paulo sobre inteligência artificial, colunista, autora de diversos livros sobre o tema, e é especialista que vai nos ajudar a trazer um pouco de conhecimento, um pouco de ciência, um pouco de reflexão embasada para aquilo que nos últimos programas tem aparecido em todas as intervenções que a gente traz sobre o mercado audiovisual, que é, afinal de contas, a inteligência artificial e os impactos que isso tem no nosso mercado. Dora, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Então, bom dia, Samuel, Fábio, é um prazer, muito obrigado pelo convite. E vamos lá, vamos ver o que eu posso contribuir. Com certeza você pode contribuir muito. Dora, assim, a gente tem falado muito nos nossos programas, conversando com produtores, conversando com atores do mercado audiovisual, com reguladores, sobre os impactos que a mudança provocada aí pela inteligência artificial pode trazer para esse mercado, e certamente esse é um tema recorrente em vários setores da economia, em vários setores que são usuários intensivos da tecnologia. E aí a gente tem sentido falta justamente de um embasamento. Vamos tentar entender um pouco em que momento que a gente está dessa evolução da inteligência artificial, o que é hype, o que não é, o que efetivamente é transformador nesse processo, e a ideia é te ouvir um pouco sobre isso. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, queria que você falasse, do ponto de vista de perspectivas de evolução do que é ou que vai ser a inteligência artificial, em que ponto que a gente está? A gente está muito no começo, é uma coisa que já vem amadurecendo há um bom tempo e só agora talvez a sociedade tenha acordado para isso. Qual que é o estágio que a gente está de evolução da inteligência artificial na perspectiva, aí olhando mais de longo prazo e mais distanciada, que a academia te permite fazer? Olha, primeiro, Samuel, eu acho que é muito interessante a gente pensar o que é a inteligência artificial hoje, né? Ela é uma tecnologia digital, mas ela, distinto das outras demais tecnologias digitais, ela é a única considerada de propósito geral. Então, o que é uma tecnologia de propósito geral? É uma tecnologia que muda a lógica de funcionamento da sociedade, da economia, e só para não ficar abstrato, as últimas 3 tecnologias de propósito geral consideradas, né, como tal, foi o carvão, que começou a Revolução Industrial no século XVIII, a eletricidade e a computação. Então, tem mudanças estruturais e, principalmente, isso que é o equívoco, em alguns momentos, considerar como se fosse mais uma tecnologia. É uma tecnologia que está mudando a maneira, o processo decisório, né? A maneira como nós, humanos, tomamos decisão. Então, isso é muito relevante. Nós estamos, se a gente for também dar um exemplo, ilustrar o que é essa mudança de lógica, eu tenho vários elementos, mas eu chamaria atenção o fato de que nós estamos migrando de um mundo de máquinas programadas, né, sistemas programados, para máquinas probabilísticas, porque a técnica, praticamente a maioria das implementações hoje, não importa que setor, que tarefa, no cerne está uma técnica chamada redes de neurais profundas, em inglês Deep Learning. Essa técnica é um modelo estatístico de probabilidades. Então, toda vez que eu estou falando de sistemas ou máquinas habilitadas por inteligência artificial, eu estou falando de máquinas e sistemas probabilísticos. Então, esse shift, né, essa mudança, essa migração de máquinas programadas para máquinas probabilísticas tem um impacto muito grande nas organizações, seja de qualquer setor, público, privado, porque quando eu estou falando de máquina programada, se o programador fizer tudo certo, ela entrega até o fim a mesma coisa. Então, quando eu faço análise, por exemplo, do que se chama de compliance, que se está
adequado a questões éticas, processuais, normas, leis, no início de um programa, de um sistema programado, eu não preciso mais me preocupar. Quando eu estou falando de sistemas com inteligência artificial, o monitoramento de risco é contínuo, porque, primeiro, é probabilístico, tem o que se chama variável de incerteza intrínseca, e depois porque ele vai se modificando à medida que vão entrando mais dados. Né? Então, primeiro é pensar isso. Né? O que nós estamos falando hoje, quando a gente está falando de inteligência artificial, nós estamos falando fundamentalmente de um modelo estatístico. Né? Então, o que aconteceu? Por que hoje está um hype, está se falando bastante sobre o assunto? O campo da inteligência artificial foi criado em 1956, mas, de fato, o que essa técnica, que, como eu disse, permeia praticamente tudo que a gente tem hoje na sociedade, ela foi pensada na década de 80 e ela começou a ser usada, ela foi reconhecida, digamos assim, pelo mercado, pela academia, num evento específico em 2012, e ela começou a ser usada em larga escala em 2015, 16, 17. Então, nós estamos nos primórdios, né? Mesmo que já está tendo toda essa repercussão, ela ainda estamos nos primórdios do ponto de vista da tecnologia, e também o uso, a adoção, tanto das empresas pelas pessoas, é menor do que a gente tende a achar. Né? A nossa tendência é universalizar o que acontece na nossa bolha. Né? Então, quando a gente faz pesquisa, e eu fiz no ano passado 2 pesquisas nesse sentido, o quanto as empresas estão usando de fato, elas estão usando pontualmente. Né? Ainda não tem uma mudança importante do modelo de negócio das empresas constituídas para incorporar o que seria o modelo de negócio com inteligência artificial. Isso quando a gente olha do ponto de vista da adoção corporativa, mas me parece que do ponto de vista dos profissionais, ou pelo menos das pessoas como ferramenta de trabalho, já tem sido uma ferramenta de uso bastante mais recorrente, né? As pessoas estão usando como se fosse o Google, por exemplo, né? Estão substituindo... Isso, você tem razão nessa bolha de pessoas que têm uma qualificação maior, que estão nas organizações, né? Eu fiz uma das colunas, eu peguei 4 pesquisas que eu reputo credibilidade, e elas fizeram pesquisas no mundo, né? Então, mostrando que, isso foi do ano passado, em torno de 50% das populações ouviram falar sobre o ChatGPT, que era o mais popular. Desses 50%, em torno de 20% usaram pelo menos 1 ou 2 vezes o ChatGPT. Então, é só para dizer assim, claro, nesse mundo corporativo, como você falou, os funcionários, os colaboradores desse mundo corporativo têm usado, sem dúvida, né? Mas isso é diferente da estratégia da empresa. Então, isso é só para pontuar assim, tem uma mudança, é uma tecnologia de propósito geral, muda a lógica de funcionamento, ela está mudando a maneira como nós, humanos, tomamos decisão. A tendência, eu acredito, aposto nisso, ela vai se disseminar cada vez mais, mas ainda estamos nos primórdios, inclusive do ponto de vista de adoção. Né? Então, o que mudou, assim, nesse aspecto que você mencionou, que eu concordo, que são as pessoas, os colaboradores das empresas, muito tem a ver a partir... Porque essa técnica tem 2 categorias, e a preditiva e a generativa. Essa adesão das pessoas, dos colaboradores, das corporações, das organizações, se deu mais fortemente a partir da IA generativa. A partir de novembro de 2022, que foi o lançamento do ChatGPT, e a partir daí de todas as soluções que estão competindo, eu acho que essas soluções estão se constituindo como commodities. Né? Hoje não dá mais para dizer qual é a melhor. Depende para que você está usando, e a recomendação é você experimentar muitas delas. Então, tudo isso assim, é muito pouco tempo, se a gente pensar do ponto de vista da humanidade, da economia, da sociedade, pensar 2, 3, 4, 5 anos. Então, é difícil saber... É muito começo ainda, né? É muito começo. Muito começo. Então, a gente tem que... O que tem que... Do ponto de vista da organização, é fundamental 2 ações, né? 2 iniciativas. Uma, estratégia, né? Porque é diferente você usar
pontualmente para determinadas tarefas, ou você tem uma estratégia, como incorporar na estratégia da organização, né, seja pública ou privada. Então, isso significa fazer um diagnóstico, quais são as áreas ou as tarefas onde, de fato, a inteligência artificial agrega valor. A gente, nas pesquisas que a gente faz no mercado, a gente verifica muito o uso para determinadas tarefas que não precisava de inteligência artificial. Então, você traz para a operação um risco desnecessário, uma complexidade desnecessária. Você podia usar um modelo estatístico tradicional que ia resolver o problema. Então, a estratégia engloba isso, né? Quais são as áreas aonde, de fato, agrega valor. Por outro lado, também é fundamental que a segunda iniciativa, que me parece assim, básica, é ter governança de IA. Independente de quando e como a gente vai ter um marco regulatório da inteligência artificial, né, uma lei, precisa organizações ter governança, né, que vão ter framework, né, princípios que vão definir como você vai usar aquela tecnologia na sua organização. E as pessoas, falando sobre as pessoas precisam se familiarizar, né? Essa interface através do diálogo, que eu acho que é isso que gerou o encantamento quando foi lançado o ChatGPT, ela é traiçoeira. Ao mesmo tempo é isso, parece uma mágica, encanta, mas ela tem milhões de problemas e milhões de restrições, né? Como eu disse, é um modelo estatístico de probabilidade. Então, ele tem... Agora, os modelos mais avançados que estão saindo dessas mesmas soluções, eles não estão reduzindo o que se chama os erros, né, as alucinações. Pelo contrário, estão aumentando, porque esses sistemas eles privilegiam dar uma resposta aparentemente exata, bem elaborada, mas não necessariamente com o compromisso de estar dando uma resposta verdadeira. Então, quanto mais tanto as organizações quanto as pessoas se familiarizarem, melhor elas vão fazer o uso. Então, em outubro do ano passado, a gente apresentou publicamente no evento uma pesquisa que eu co-coordenei para a Brasca, que são a Associação das Empresas de Capital Aberto, né, as empresas públicas no Brasil, públicas no sentido de capital aberto. E um ponto que mais chamou a atenção é a assimetria dos desacoplamentos, assimetria de conhecimento entre o gestor de todos os níveis e o pessoal de TI. Então, o gestor que toma a decisão tem muito pouco, quase nenhum conhecimento sobre essa tecnologia, então está aceitando, está incorporando na organização sem noção do risco que está correndo. Quando você não sabe o risco, você não tem como tomar medidas para mitigar o risco. E o outro desacoplamento é entre a estratégia da organização como um todo, né, a estratégia de negócio e o uso da inteligência artificial. Então, eu acho que isso requer um grau de amadurecimento. E eu acho que é natural, é muito pouco tempo, como eu disse, a gente vai experimentando e vai amadurecendo. Com certeza, acho que esse processo de transformação ainda estava acontecendo para incorporar os modelos trazidos pelo uso da internet, pela digitalização que a internet propiciou, e a inteligência artificial só trouxe um componente novo, uma variável nova, né? Fábio, você queria fazer um comentário? Não, esse assunto, né, é fascinante, ele tem milhões de aspectos, né? Ontem eu conversava um pouco com a Dora quantas as vertentes, mas ela publicou um artigo, eu não me lembro se chama Luz na Amarela, mas que fala sobre essa coisa do custo, né? Assim, a semana saiu as pessoas comentando o custo que por exemplo, da gente dizer obrigado e tchau para processamento de dados. Então, se você, o Sam Altman falou, né, se as pessoas não fossem tão gentis, talvez a gente economizasse aí alguns milhões de dólares. Agora, o fato é que o desenvolvimento das tecnologias custou alguns bilhões. E aí a pergunta, né? A gente está numa bolha ou esse custo vai ser absorvido? Um pouco da sua reflexão sobre o custo da tecnologia. Esse artigo que você está se referindo, eu publiquei no Valor, a luz amarela para IA generativa. Hoje não existe um modelo de negócio sustentável para nenhuma solução de IA generativa. O que quer dizer isso? Não tem ninguém ganhando dinheiro com IA generativa dos desenvolvedores, né, de quem cria essas soluções. A NVIDIA ela ganha dinheiro de uma outra forma, porque ela
ela produz o chip que é fundamental para o processamento. Mas nos modelos em si de IA generativa não dão retorno, né? Então, isso é uma questão. Nesse artigo, eu trouxe uma série de desconfortos dos investidores de risco e também do mercado de ações, né? Porque o mercado, as bolsas de valores, a reação das bolsas de valores. Porque o investimento de infraestrutura, não só para desenvolver um modelo, mas como rodar o modelo, né? Como o Fábio falou, cada vez que a gente faz uma pergunta, isso está sendo processado, a resposta, né? Isso está envolvendo bilhões de dólares em investimento. E o que a gente tem de soluções? Primeiro que, como eu disse no início, muito menos pessoas estão usando do que a gente pensa inicialmente, a nossa intuição dentro da nossa bolha. Segundo que, dessas pessoas que usam, parte significativa usa as soluções gratuitas, né? E aí vem as soluções pagas. Por exemplo, no caso do ChatGPT, eu cito porque é o mais popular, mas a solução mais usada paga é de 20 dólares, não é o de 200 dólares, né? Então, se a gente, mesmo que... Primeiro, muito menos pessoas usam. Segundo, a maior parte usa gratuito. E quem usa, por exemplo, paga, usa o de 20 dólares. Isso não paga nem tangencia o retorno do investimento dado. Então, essa é uma questão, porque alguns argumentam assim, bom, mas é um tempo. De fato, quando o investidor de risco faz um investimento, ele está apostando que tem um período de maturação e depois vai ter o retorno do investimento. Mas a questão é que, nesse caso, não tem luz no fim do túnel. Essa que é a questão, né? Não tem uma visualização de em que momento, de que forma, não é nem em que momento, mas de que forma esse investimento robusto e nessas soluções vai dar retorno. Então, isso tem algumas fragilidades hoje nesse mercado, né? Algumas limitações. Uma é essa... Não tem luz por quê, Dora? Porque à medida que você utiliza demais a tecnologia, ela vai demandar mais capacidade de processamento, vai demandar mais energia, vai demandar mais programação, e isso aumenta o custo? Existe uma relação, vamos dizer assim, direta entre o custo e o uso dela? Sem dúvida, sem dúvida. Não só o uso, mas também o desenvolvimento dos modelos, mas o uso. Claro, porque tudo que a gente faz no meio digital ou com equipamento digital, com dispositivo digital, a gente está gerando dados, né? Todos esses dados são processados, independente de inteligência artificial, né? Nós estamos aqui interagindo no ambiente digital, nós estamos gerando dados e, de alguma forma, estão sendo processados. Então, o processamento de dados ele já é intrínseco à sociedade digital, né? Ao que nós nos relacionamos hoje fortemente digitalmente. Agora, na inteligência artificial, o processamento de dados é muito mais robusto, né? Então, essa é uma questão. Outra questão também tem alguns limites, né, que estão aparecendo assim, que estão comprometendo, ou pelo menos estão colocando questões em relação ao avanço dessas soluções. O outro é em relação aos dados. Esses sistemas precisam de bilhões, trilhões de dados. Então, o que está acontecendo, grande parte desses dados eles são captados num processo que chama crawling, vai captando os dados na internet. As plataformas que têm muitos dados estão começando um processo de fechar, de criar técnicas que impeçam a entrada desses sistemas de crawling captando seus dados. Então, começa a ter uma escassez, digamos, uma sinalização de uma provável escassez de dados. Por outro lado, hoje, mais ou menos entre 60% e 80% dos dados da internet são sintéticos, já são dados produzidos por máquinas, por sistemas maquínicos e não pelos seres humanos. Isso também dá outros problemas, porque todas as distorções na produção desses dados sintéticos, à medida que você vai usando esses dados já distorcidos para treinar novos modelos, você vai aumentando o que eu chamei também num artigo na minha coluna da Época Negócio de loop de feedback. Eu fiz uma comparação com o telefone sem fio, né? À medida que vai aumentando a distorção. Então, essa também é uma questão. A previsão é que em 2030 tenha mais dados sintéticos. Não, já tem mais, mas é isso. Eu acho que já está entre 60 e 80, já tem mais do que do ser humano. O outro problema é de energia. Como consome muita energia, os modelos
das Big Techs americanas, né? Aí entraram os modelos esse ano chineses com uma outra... romper, aparentemente, porque tem que confirmar se de fato eles usaram menos dados, menos processamento de dados, mas se isso se confirmar, eles estão colocando em xeque a trajetória das Big Techs americanas, né? Então, segundo as Big Techs americanas, também tem um problema, uma sinalização de talvez um limite de energia. Tanto que duas delas, mais importantes nesse processo, já estão se organizando para explorar a energia nuclear, né, como uma alternativa. Então, é uma tecnologia muito complexa, e ela tem... E o pano de fundo de tudo isso é que não tem regulamentação, né? Então, não tem regras definidas por parte do Estado, do poder público. Então, todo esse movimento... ele acontece livremente, né? Tem uma contradição, tem um conflito com o ambiente regulatório que a gente vive sobre tudo, né? A gente não lança um remédio, não lança um brinquedo, não lança um produto, um serviço que não passa por uma avaliação previamente definida pela agência regulatória ou pelo órgão responsável. Então, no caso da inteligência artificial, que está atingindo cada vez mais, tendo um impacto importante na sociedade, não tem essa regulamentação. Então, tudo que vai acontecendo é isso. Tá? E o discurso é sempre não podemos inibir ou coibir a inovação a partir de modelos regulatórios que sejam muito rígidos ou que sejam muito excessivos e tudo mais. Normalmente é isso que a gente ouve quando a gente fala com as empresas de tecnologia, com as Big Techs e tudo mais. Agora, isso seria razoável, seria um argumento razoável, se não houvesse riscos. Eu queria que você falasse um pouco do problema dos riscos. Assim, o que a inteligência artificial pode trazer de riscos para a sociedade, seja do ponto de vista de produção de conhecimento, seja do ponto de vista de propriedade intelectual, seja do ponto de vista do mercado de trabalho. Onde é que você identifica os principais riscos? Claro que oportunidades e como você mesmo disse na tua fala inicial, mudar a forma como a sociedade se organiza e trabalha, isso é um benefício inerente à inteligência artificial, né? Isso vai fazer uma transformação realmente muito profunda. Mas onde é que estão os riscos aí na tua avaliação? Tá, eu vou te falar só... Você me permite fazer um comentário sobre o que você falou. É fácil, claro. Na minha opinião, contrapor inovação com regulação. A indústria farmacêutica, a indústria bancária são setores absolutamente regulados e nem por isso impede a inovação. É claro que, como você também falou, depende de como você faz a regulamentação, evidente. Mas o fato em si de regular, pelo contrário, eu acho até que quando você cria um arcabouço regulatório, você dá uma estabilidade para o mercado. Então, você permite, inclusive, um investimento, porque como é que eu vou investir em alguma coisa que eu não sei o que vai ser, o que vai acontecer? Então, a regulação traz esse ponto positivo. Mas, como eu digo, é evidente que depende de como você regular. Bom, sobre os riscos, tem inúmeros, né? A gente precisaria ficar falando aqui muito tempo. Eu acho que vamos um pouco organizar o pensamento. O que você colocaria como mais preocupante, vamos dizer assim? Né? Organizar um pouco. Do ponto de vista social, para mim, o maior impacto social é sobre o mercado de trabalho, né? Então, nós já estamos vivenciando isso. Existe a inteligência artificial, o que se chama a automação inteligente, ela está expandindo a automação programada que já estava um processo. Nós temos, desde meados do século passado, um processo... os 4 setores com maior taxa de empregabilidade no Brasil, hoje eles empregam significativamente muito menos pessoas. Então, a inteligência artificial está expandindo esse processo. Então, tem um impacto no mercado de trabalho importante, que precisa de política pública para equacionar o que faz com essas pessoas que estão sendo deslocadas. O outro impacto no mercado de trabalho é ter um efeito sobre a renda, à medida que tem menos funções específicas para as pessoas, para os seres humanos, a oferta e demanda, a remuneração está caindo. Então, quando a gente vê, por exemplo, nós estamos num nível melhores de taxa de desemprego, mais baixas, mas quando a gente vai ver, tem uma mudança de qualidade no emprego e na remuneração do emprego. E o terceiro impacto sobre o mercado de trabalho é que as novas funções precisam de qualificação. Historicamente, grande parte dos trabalhadores,
dos colaboradores do mercado brasileiro, eles foram treinados no local de trabalho. E a interface, a complexidade da interface com a inteligência artificial não é suficiente você treinar, não adianta você treinar, você precisa de formação. Aí vamos pegar sobre os riscos, em geral, e também varia de qual domínio. Né? Se eu estou falando na áreas sensíveis, como segurança, justiça, educação, saúde, esses riscos são muito maiores. O risco principal é que esses sistemas eles são, como eu disse, probabilísticos. Então, já tem o que se chama variável intrínseca de incerteza. É sempre uma probabilidade. Depois, a matéria-prima são os dados. Quando a gente está falando de dados pessoais, quem são os dados? São produzidos por nós. Então, tem todas as idiosincrasias dos seres humanos, preconceitos, erros, tudo está nessa base de dados. Então, essa técnica é só um modelo estatístico, ele não tem discernimento, ele não avalia os dados, ele não sabe do significado, ele faz conhecimento falso, né? A gente já vinha numa discussão sobre fake news, sobre produção de desinformação, né? Produção profissional de desinformação, que por conta dos algoritmos que valorizam aquilo tudo. Imagina tudo isso sendo aproveitado pela inteligência artificial para o seu próprio treinamento, né? Uma loucura. Tem um impacto, por exemplo, muito grande na democracia, né? Também, que é uma outra discussão. Né? Ao mesmo tempo que ajuda, tem vários indicadores e processos que ajudam na democracia, porque democratizam o acesso à informação, porque democratiza ou expande os instrumentos de controle da população sobre os seus dirigentes, porque a informação flui muito mais rápido, você tem como checar, você tem como verificar, as denúncias são mais rápidas, né? Tudo isso acontece. Por outro lado, é como você disse, a desinformação é um problema muito sensível à democracia, porque a democracia funciona com base na confiança. Né? Então, à medida que você já não sabe, o cidadão já não sabe o que é verdade e o que não é, né? Isso cria uma desconfiança geral nas instituições. Então, isso, as eleições agora, eu estou bastante preocupado com o que vai ser as eleições do ano que vem no Brasil, entre a questão política, mas não é nisso que eu quero me referir, que eu também estou muito preocupada, mas eu falo do ponto de vista do uso da inteligência artificial. Né? Menciona a Índia, Dora, que eu acho que é um exemplo interessante. A Índia, a eleição passada na Índia, pelo que eu acompanho, foi o processo eleitoral que mais usou inteligência artificial, mas não usou, por exemplo, no que é mais esperado, que é fake news. Né? Era proibido fake news, mas usou o que eu chamei, por exemplo, de hiperpersuasão. Também fiz um artigo sobre isso, hiperpersuasão. O que significa? É você usar intensamente. Então, vou dar o exemplo que eu estava comentando ontem no almoço com o Fábio. Eu estou na minha casa, eu sou um eleitor, né? E aí eu recebo uma ligação do candidato, e aí o candidato conversa comigo. Então, isso tem um impacto emocional sobre o eleitor muito grande. Imagina, lá na Índia eram 700 e poucos milhões um bi e meio, a população tinha 700 e poucos milhões de eleitores capacitados para votar. Aí o candidato liga para a minha casa. Nossa, que honra! Né? Mas o eleitor precisa saber que não foi o candidato que ligou, que é um sistema que reproduziu a voz do candidato, que interage com inteligência artificial, um chatbot feito, desenvolvido para essa finalidade, que ligou simultaneamente para milhões de eleitores. Então, essa questão, a questão da familiaridade, né, o que se fala, alfabetização de IA, é fundamental, tanto para os gestores das organizações, quanto para o cidadão em geral. Né? Então, é o que eu espero que, de alguma forma, a gente consiga, no Brasil, fazer uma campanha, que eu defendo que o TSE faça uma campanha, por exemplo, antes do processo eleitoral do ano que vem, onde a população tem a chance de saber como que funciona. Se eu sei, por exemplo, que existe a possibilidade de criar a voz e de criar um sistema que interaja comigo, fingindo que é o eleitor, que é o candidato, quando eu recebo essa ligação, eu já vou pensar, não é o candidato, será que é o candidato? Não pode ser. Mas se eu nem sei que isso é possível, eu não faço esse questionamento. Então, existe a regulamentação é fundamental, criar governança nas organizações é fundamental, mas
talvez mais fundamental do que tudo, é estabelecer familiaridade. Eu faço uma analogia, para finalizar essa resposta, eu faço uma analogia que não é boa, mas é com carro, né? Então, a maior parte de nós sabemos dirigir, mas nós não sabemos nem fazer um carro, nem consertar um carro, né? Mas você sabe como é que um carro, a lógica do carro, do funcionamento. Você sabe que parou num sinal, você tem que frear, você não pode acelerar. Você sabe que tem um obstáculo, você tem que desviar. É um pouco nesse sentido, né? Como é que a gente passa a ser motorista, digamos assim, nessa analogia da inteligência artificial, sabendo a lógica do funcionamento dela. Não é que todos nós vamos ser desenvolvedores da tecnologia, assim como todos nós não fazemos carro nem consertamos carro, né? Então, se o carro é importante, por que tem a carteira de motorista, tem o curso, tem tudo? Que a pessoa, para manejar um carro, ela precisa saber a lógica desse carro. Então, para manejar a inteligência artificial, todos nós, cidadãos do século XXI, temos que nos familiarizar com essa lógica, para aí a gente saber, bom, se fizer isso, vai dar problema. Eu posso interagir com essas soluções de IA generativa, mas eu tenho que ter domínio do assunto suficiente sobre qual eu estou interagindo para poder identificar os problemas, os erros das respostas e modificar, e acertar, ajustar, né? Então, é um pouco nesse sentido. Dora, eu não queria fazer aqui uma pergunta que acho que é importante para a gente pensar no futuro, né? Até em termos regulatórios. A gente esteve na China e na Coreia juntos, né? A gente viu governos liderando esse ecossistema de AI, inclusive depois que a gente voltou de lá, a França anunciou um investimento milionário, os Estados Unidos também, quer dizer, o governo financiando tecnologias e tal. A minha pergunta é como é que o Brasil, né, pode competir sem o mesmo poder de investimento? E aí, se você ficar à vontade para falar um pouco do marco regulatório brasileiro também, para, enfim, a gente ter um pouco desse panorama mais do ponto de vista de política pública, né? E o Brasil, especificamente, nesse jogo global. Fábio, eu acho que no caso da inteligência artificial, até estava recentemente conversando sobre isso, eu não estou muito de acordo em separar norte global e sul global, né? Eu acho que no Ocidente tem um predomínio absoluto da pesquisa, desenvolvimento e implementação por parte das 7 Big Techs americanas, né? Porque, como você citou, por exemplo, na Europa, foi agora num evento de 10, 11 de fevereiro que o presidente Macron anunciou, acho que 20 bi, se não me engano, de investimento. Mas não é do governo francês e nem da França, né? Desses 20 bi, 50% é Arábia Saudita, entre 25% e 30% vem dos Estados Unidos, um pouco da Europa, 0% da França, né? Então, se a gente vê, a Europa hoje não tem infraestrutura. O ícone dessa situação é a Mistral. A Mistral é uma startup de IA generativa francesa e que ela foi usada, e muito pelo presidente Macron, ela foi um ícone um protesto deles de que se criasse uma regulamentação muito rígida, não ia poder desenvolver, e ela era o que estava sendo anunciado como a futura Big Tech europeia, né? Então, mas em março do ano passado, ela recebeu um financiamento da Microsoft para poder escalar, porque para escalar, que de fato dar certo, digamos assim, a startup, ela precisou da infraestrutura da Microsoft. Inclusive, na época, a Microsoft anunciou que seria a OpenAI europeia, a Mistral, né? Então, a Europa tem as dificuldades de infraestrutura, diferente da gente, claro, é muito diferente. Até mesmo, me parece muito mais fácil o presidente Macron captar no mundo 20 bi do que o presidente Lula para investir aqui. Eu acho que é outra relação com o mundo, né? Então, não estou comparando, tem diferenças cabais, importantíssimas, mas do ponto de vista da inteligência artificial, a Europa se ressente, a infraestrutura está concentrada em muito poucas empresas, né, que têm a capacidade. Quando a Mistral aceita o investimento da Microsoft, fundamentalmente o acesso ao Azure, que é a plataforma de processamento de dados em nuvem. Então, a Europa passou uns 2, 3 anos, que eu acompanhei muito de perto,
até criar o seu marco regulatório, que já entrou em vigor em agosto do ano passado, é a lei. Agora está um processo de simplificar a lei, porque eu também sempre chamei a atenção para isso. A Europa tem, como vocês sabem, muito melhor que eu sendo advogado, que tem um sistema que é a civil law. Então, tudo é regulado. Então, criaram uma regulamentação tentando incluir todas as possibilidades para todos os domínios. Então, só para você ter ideia, são 180 considerações iniciais à lei antes de começar os artigos. Então, criou um arcabouço tão complexo que ninguém consegue imaginar como vai implementar e muito menos fiscalizar, porque não adianta você ter uma lei se você não tem instrumentos de fiscalização. Então, agora, a mesma Comissão Europeia foi reeleita, praticamente a mesma composição, está num processo das autoridades europeias de simplificar essa lei, né? Porque ela não só está tendo uma pressão das empresas e a pressão dos governos, dos membros que compõem a União Europeia, porque estão sem competitividade em relação aos Estados Unidos e à China, mas várias outras questões, né? Em relação a nós, o PL 2338, que foi votado no plenário do Senado em 10 de dezembro último, é uma versão, na minha visão, muito melhor do que a primeira versão do PL 2338, que foi proposta, desenvolvida, elaborada por uma comissão de 8 juristas, né? Vários desses 18 juristas, vários deles eu tenho muita relação, eles mesmos acham que essa versão que foi votada é melhor. Tiveram muitas mudanças, e uma das principais, que é o que eu sempre defendi, que eu acho que o protagonismo da regulamentação e da fiscalização tem que ser a agência setorial, né? Quando você tenta criar esse arcabouço geral, você cai em 2 riscos: ou você cria algo inócuo, ou você cria o que a Europa criou, algo tão complexo que é quase que inviável, né? Porque cada domínio de aplicação tem as suas especificidades. Então, se eu estou tratando da saúde, eu tenho especificidade que é distinta da educação, da segurança, né? Então, o PL 2338, essa última versão, ele dá esse protagonismo. Então, tanto que agora está na Câmara, e existem sinais assim nos bastidores que a Câmara vai fazer uma profunda modificação, né? Tem algumas declarações de deputados que estão bem envolvidos no processo dizendo que eles querem voltar àquele PL que foi votado, que foi elaborado pelo deputado Eduardo Bismarck, que foi votado em 29 de setembro de 2021. E tem 9 artigos, na minha visão, absolutamente inócuos, são principiológicos, generalistas. Então, não se sabe o que vai acontecer na Câmara. Isso é uma questão. Então, se for votado na Câmara, se for votado no Congresso e virar lei, vai ter um processo todo de cada agência setorial definir os padrões, que é fundamental, né? Vou dar um exemplo. Tem lá documentação. Você tem que ter documentação de todo o processo. Você que é o desenvolvedor ou você que é o aplicador, como eles usam o termo da organização que vai usar. Mas essa documentação pode ser, eu escrevo lá um papel numa folha, a caneta, ou pode ser um processo complexo de documentação. Então, essa grande leque de variedade vai ser definida, e isso em todos os aspectos das obrigatoriedades, vão ser definidas para agências setoriais. A partir daí que a gente vai saber definir os padrões, o custo e a complexidade dessas implementações, né? Então, é um processo, mas não sei, isso se for votado no Congresso ou a versão atual, mas E você entende que a maior resistência a esse processo de regulamentação vem de onde? Vem das próprias Big Techs, vem dos lobbies internos? O que hoje trava uma discussão madura sobre regulamentação da inteligência artificial? É um conjunto de fatores. É a pressão das grandes empresas de tecnologia, é a pressão das empresas de tecnologia, inclusive brasileiras, associações, startups, é a pressão de parlamentares, é o desconhecimento muito grande por parte dos legisladores, né? Isso é uma questão que aconteceu na Europa também, só que, pelo que eu acompanhei, os grandes eurodeputados que tiveram um papel importante no processo, eles montaram equipes de especialistas, né? Então, tiveram especialistas envolvidos no processo. Porque é isso, é difícil o deputado ou o senador entender a complexidade dessa tecnologia. Então, esse desconhecimento
Quando eu participei eu acho que de todas as consultas públicas nesse processo, na Câmara e no Senado, as perguntas ou as intervenções dos deputados, dos senadores, é muito básica, é um desconhecimento total sobre o que nós estamos falando. Então, tudo isso vai dificultando. Aí tem muita pressão, tem muita... às vezes, as empresas também, mesmo brasileiras, ficam com a impressão de que regular vai impedir elas de usarem ou vai trazer um custo, né? Tem uma grande preocupação por parte de todas as empresas em relação ao custo das obrigatoriedades. Né? Custo regulatório. Né? Custo regulatório. Então, como é que vai ser isso? Mas como eu disse há pouco, não se sabe esse custo, não tem como, né? Porque as agências reguladoras que vão determinar. Então, é precipitado achar que vai ter regulamentação, vai ter um custo muito grande. Né? E também não se tem muito claro quais são os riscos. Então, quando você não sabe quais são os riscos, como é que você... Porque se você tem claro os riscos, você vai dizer, bom, esse custo é proporcional ao risco, eu tenho que incorrer nesse custo, senão eu vou incorrer no que o risco vai me causar. Né? Então, eu tenho que me prevenir, senão o risco vai me causar um custo muito maior. Mas se você não sabe qual é o risco, você não consegue fazer essa comparação entre o custo de eu me proteger ou o custo de eu enfrentar as consequências do risco. Né? Então, é isso. Tem que ter um grau de maturidade. Né? Eu acho que esse processo, uma das duas questões, talvez, desse processo regulatório, que para mim faltou fazer um diagnóstico de como estava sendo usado. Né? O Conselho Nacional de Justiça fez esse processo perfeito, na minha opinião. Né? Levantou primeiro, antes de tudo, antes de lançar uma regulamentação para o uso na justiça da inteligência artificial, que já foi feita, fez um diagnóstico. Então, eu começaria por aí. Como que os setores já estão usando? Então, você vai ver, cria uma taxonomia de risco. Então, você começa a falar sobre o que está acontecendo de fato. Vamos dar um exemplo. O Banco Central levanta lá, o mercado bancário usa a inteligência artificial há muito tempo. Levanta quais são as soluções que estão sendo usadas. Não são milhares, são 10, 15, 12 tipos diferentes. Aí você cria uma taxonomia. Aí você começa a pensar a regulamentação a partir de alguma coisa real. Né? Não é assim, o que eu acho que vai acontecer, cada um acha. Então, isso faltou nesse processo. E, segundo, eu acho que algumas medidas foram feitas consulta pública, sem dúvida, mas é muito limitado. São 10 minutos que o especialista convidado vai lá e fala. Você podia mandar, e muitos mandaram documentos com avaliações, mas não me pareceu suficiente. Acho que tinha que ter mais campanhas, tinha que ter mais discussões para aumentar o grau de maturidade de todos os envolvidos nesse processo. Hoje você considera que o Brasil já tem pesquisa suficiente sobre inteligência artificial? Isso já está introjectado na academia? Já tem uma construção básica de conhecimento sobre isso, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista dessas implicações que você está trazendo, implicações éticas, jurídicas, regulatórias, enfim. Nós temos um problema na academia que nós não temos recursos suficientes para pesquisa, né? Então, isso seja qualquer que seja o assunto. Então, fica sempre difícil, né? Teve uma queda muito grande, significativa, radical do volume de recursos endereçados para pesquisa no governo do presidente Bolsonaro e não teve um retorno. Até agora, nós não voltamos, né? Tem já 2 anos, estamos no 3º ano do governo do presidente Lula, e não teve uma volta assim, importante de financiamento para pesquisa. Então, nós temos, os pesquisadores no Brasil fazem milagres. Né? Se você comparar o volume de recursos, e principalmente nos Estados Unidos, existe uma cooperação muito grande entre o setor privado e a academia. Então, todos os laboratórios, os centros de pesquisa, inteligência artificial, mas serve para tudo, mas inteligência artificial, sem dúvida, que eu acompanho, eles recebem milhões, às vezes bilhões das empresas, e eles cooperam entre si. Aqui no Brasil, a academia faz milagres, como eu já disse, com muito pouco dinheiro. Quando aparece 500 mil
dólares, $1 milhão no ano, já tem uma busca desenfreada, porque é pelo menos alguma coisa para fazer a pesquisa. Então, eu acho que tem capacidade, tem pesquisadores e tem centros de pesquisa, principalmente no caso das áreas de engenharia, né, as áreas de tecnologia, interessantes, mas precisa de recursos, precisa de política pública para criar ecossistema. Né? Qualquer ecossistema importante no mundo de inovação, ele agrega o governo, a academia, investidor e o setor privado. Então, isso é muito importante. Para mim, parte da função do governo não é produzir a tecnologia, não é criar aplicativos nem sistemas, mas criar as bases para você poder ter esse ecossistema de juntar. É a coordenação do processo. Dora, a gente já está chegando aqui na nossa reta final e eu não queria te dispensar sem te ouvir sobre um ponto que tem permeado aí as nossas conversas com o mercado audiovisual, que eu acho que tem uma preocupação grande com relação à inteligência artificial, tanto no aspecto tanto do aspecto cultural, exatamente, né? Assim, qual é o impacto? Qual que é o impacto que isso vai ter na criatividade, na produção de conteúdo e na preservação do direito da propriedade intelectual, né? E também qual que é o potencial que a inteligência artificial tem de substituir o ser humano como criador, né, de obras, criador de arte, criador de cultura. Qual que é a tua perspectiva com relação a esses dois assuntos? Eu sei que daria para a gente ficar aqui uma semana falando sobre isso, mas assim, um beat de reflexão sobre esse assunto. Eu tenho praticado o meu poder de síntese, mas eu também não consigo ainda. Isso que você falou aí na sua pergunta, tem várias perguntas, né? Não são só umas. Começando de trás para frente. Primeiro, essa técnica, ela, como eu disse, é um modelo estatístico que ela faz correlações em grandes volumes de dados. Então, ela produz peças, seja texto ou imagem, originais, inéditas, que nunca foram produzidas iguais, mas não são criativas. É como se ela fizesse um resumão de tudo que já foi publicado. Então, a criatividade ainda é um atributo específico dos humanos. Mas, por outro lado, tem uma mudança na maneira como os humanos estão criando. Né? Pela primeira vez, nós temos uma tecnologia que uma máquina de escrever, um computador, um sistema de edição, ele melhora o que você já fez. No caso da inteligência artificial, ele cria, né, das soluções de generativa, ele sintetiza, ele cria conteúdo. Então, ele modifica a maneira como eu estou criando. De que forma a gente ainda está experimentando, mas ele modifica. Eu, humano, passo a criar de uma outra forma. Ele me traz elementos que eu não tinha pensado. Né? Então, esse processo de criação, mas depende do humano. Né? O sistema de inteligência artificial não vai fazer nada criativo, né? Também é toda uma discussão o que é criativo, o que não é, mas se você pensar que a criatividade é acrescentar algo novo ao que já existe, ele não vai fazer sozinho. O sistema não funciona sozinho. Aliás, nenhum sistema, nenhuma solução de inteligência artificial, tudo depende do prompt, né? Da interação que você, ser humano, tem. Então, isso é o primeiro. Segundo, eu acho que na questão do direito autoral é uma discussão complexa que, de fato, eu não vou ousar ter em 1 minuto falar sobre isso, porque até irresponsabilidade, porque é um tema muito importante que não está solucionado. Eu acho que no mundo inteiro é a grande questão, né? Como é que você remunera. Até a Marisa Monte fez uma carta, né, aberta em dezembro, e ela levantou um ponto que, para mim, faz todo sentido. Ela levanta que, para você processar esses sistemas, você usa vários insumos e você remunera os insumos. Por que não remunerar o insumo dados, que é, de fato, a matéria-prima desse sistema? Se você considerar como insumo, do ponto de vista lógico, faz sentido você remunerar. Por outro lado, a natureza dessa técnica não permite fazer isso. Né? Se eu estou usando, é diferente. Se eu fizer um acordo, por exemplo, a OpenAI fez um acordo com o New York Times, jornal, aí é outra coisa. Ele está usando o material do New York Times, acordado com o New York Times, ele está remunerando o jornal. Agora, se eu uso essa quantidade extraordinária, chamada Big Data, os dados que estão disponibilizados,
para treinar o meu sistema, eu não tenho, não é uma questão de querer ou não, eu não tenho como identificar a origem e a contribuição para o resultado final de cada uma dos dados, né, seja de imagem ou de texto, que eu usei para... E se eu não posso identificar a contribuição, eu não posso remunerar. Mas, mais do que isso, essa técnica ela não pega o meu texto e resume o meu texto. Não importa o conteúdo do meu texto, não importa o conteúdo de uma imagem, o que importa é a correlação que ela estabelece. Né? Por exemplo, se nos meus textos, ou em todos os textos, milhares de textos, milhões de textos sobre inteligência artificial, se a palavra ética, com que frequência a palavra ética aparece. Né? Eu desmembro, quando eu estou fazendo o processamento, eu não uso o texto para treinar, eu desmembro em tokens, que se diz. Então, eu tenho... É só correlação, me importa se a ética aparece ligada à inteligência artificial, quantas vezes, se é a frequência, isso eu dou um peso. Então, quando eu vou perguntar sobre inteligência artificial para o ChatGPT, por exemplo, estatisticamente, ele vê quais são as palavras que mais frequentemente aparecem correlacionadas, ele usa essas palavras, ele privilegia essas palavras para me dar resposta. Né? Então, não importa o conteúdo, ele não faz um resumo do meu texto, um resumo do outro texto sobre inteligência artificial e faz um resumão. Não é assim que funciona. Né? Então, tudo isso precisa ser entendido. A lógica dessa tecnologia, a maneira como ela funciona, para a gente junto conseguir equacionar, né? Como é que a gente vai não inviabilizar os sistemas e também não penalizar os produtores de conteúdo, que é uma questão fundamental, né? Que não é também nova na inteligência artificial. Vocês devem estar acompanhando as redes sociais, né? Toda discussão com os produtores. Esse assunto não estava resolvido no mundo digital sem inteligência artificial, no mundo das ferramentas de busca, no mundo das redes sociais. Imagina agora, só ficou mais complicado ainda. Claro, como é que você usa... Então, e tudo isso é uma... Agora, por outro lado, também, eu acho que a gente tem que repensar o que é propriedade privada, o que é privacidade, o que é... propriedade intelectual. Eu acho que todas essas categorias, eu acho que elas estão obsoletas no mundo atual, né? Porque elas foram pensadas numa outra realidade. Então, temos que repensar isso também. O que é... Se você coloca a sua produção, por exemplo, eu estava também comentando com o Fábio, que isso é plágio, né? Eu leio o que mais reproduz partes dos meus artigos são os seres humanos. Eu leio vários artigos sobre inteligência artificial que eu vejo que tem um parágrafo que é igualzinho que eu publiquei num outro lugar. Né? Eu não vejo isso, o sistema de inteligência artificial fazendo isso, porque ela não tem essa capacidade, ela nunca vai pegar um texto meu e reproduzir, porque esse não é o sistema. Agora, os seres humanos fazem isso. Pego lá um parágrafo e reproduzo igual, sem fazer referência que fui o autor. Né? Então, são muitas as discussões. Agora, quando eu coloco um artigo meu na rede, na internet, eu não me incomodo que isso aconteça. Entendeu? Então, isso também tem que pensar. Como é que eu quero colocar na rede, na internet, e, ao mesmo tempo, garantir que ninguém vai copiar o meu artigo? Eu acho que isso já não é mais possível, independente de inteligência artificial ou não. E é aquela discussão que a gente já tinha no mundo das ferramentas de buscas, com as ferramentas de SEO, que assim, será que para você continuar sendo relevante, você tem que entregar todo o seu conhecimento para esse novo mundo da inteligência artificial, ou você consegue ser relevante sem participar desse ecossistema? Né? É um debate que vai surgir. Todo conhecimento também assim, né? Porque você pode pegar, vamos supor, eu vejo essas situações, né? Quando entrou o hype da inteligência artificial, aparece um monte de expert em inteligência artificial. Muitas pessoas escrevendo, fazendo palestra, mas tem um limite do que elas conhecem. É muito diferente de alguém que se dedica profundamente ao estudo daquela tecnologia, dos seus impactos. Né? Então, nos artigos, você nunca transmite todo o seu conhecimento, essa expressão que você usou, todo o seu conhecimento. Né? Então, senão eu pegaria um livro de alguém sobre qualquer assunto, pronto, eu leio um livro de um psicanalista, eu já sou psicanalista. Não é assim que funciona. Um livro sobre medicina, eu já sou médica. Né? Então, não é assim. O conhecimento é algo muito mais complexo, muito mais profundo. Então, você pega algumas
algumas orientações. A questão é que tem pessoas que fazem isso, lê lá um livro, ou lê a orelha de um livro e já sai dando opinião, né? Exatamente. Esse era o propósito do nosso bate-papo, que era começar a trazer um pouco de ciência e conhecimento, e, obviamente, uma pessoa que está fundamentada para falar sobre inteligência artificial, para esclarecer, tirar um pouquinho, né, das nuvens que pairavam aí sobre as nossas discussões. Eu posso dizer que só complicou, tá, Dora? Eu achei que fosse facilitar, mas agora só complicou o nosso debate, só adicionou complexidade. Fábio, eu queria que você fechasse aqui o nosso bate-papo. Afinal de contas, você foi o nosso curador aqui de uma palestrante, de uma debatedora tão brilhante. Muito legal, não, Dora? Super obrigado aí pelo papo. Esse conteúdo vai muito a produtores audiovisuais, então acho que ele ajuda na raiz, né, para pensar exatamente como é que essa tecnologia como é que essa tecnologia de propósito geral vai mudar a forma de pensar e a forma de construir o negócio para o futuro. Então, super obrigado por contribuir com esse papo. Eu participei, só para finalizar, um pouco de um podcast importante, assim, que tem visibilidade, e eu fiz um comentário que eles gostaram muito, e eu acho que isso, e eu vou repetir mais ou menos, a inteligência artificial, né, principalmente as soluções de generativa, são incríveis, mágicas, mas só isso, elas são um modelo estatístico. Né? Então, eu não nego que elas é uma revolução, que é uma mudança, que é isso, é mágico, a gente fica encantado com o que elas produzem, né? Com o que elas auxiliam, a capacidade de auxiliar nas nossas tarefas, né? De melhorar um texto nosso, de melhorar uma apresentação, ou de fazer uma apresentação para a gente a partir de uma série de tarefas que a gente tem no cotidiano que nos auxilia incrivelmente. Então, de fato para ficar encantado. Agora é só isso, é um modelo estatístico, é um sistema maquínico, né? Não é nada mais que isso. Bom, obrigado. Isso, Dora. E desculpa que eu não consigo responder mais sucinto do que é um esforço. Dora, para uma hora de debate, você trouxe uma quantidade de informação aqui gigantesca, tá? Claro que a gente vai voltar em outras ocasiões aí a conversar contigo, porque tem muita coisa ainda para a gente explorar. Obrigado mais uma vez pela tua participação. Fábio, também te agradeço muito. Obrigada. Tchau, gente. É isso, pessoal. Encerramos assim mais um Café com Pixel. Eu, como sempre, agradeço a audiência de vocês e em breve a gente volta com mais um episódio para a gente bater papo com pessoas interessantes, inteligentes e sobre assuntos relevantes do mercado audiovisual. É isso, ficamos por aqui. Tchau, tchau, até mais.